Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Bom, pessoal, nessa questão nós temos uma comparação entre as distâncias percorridas por um motorista atento sem celular e um motorista desatento com celular. Então a questão informa para a gente que o motorista atento ele está com a velocidade inicial de 14 metros por segundo e então ele começa a frear, desacelerar a uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Como se trata de uma desaceleração, nós temos que colocar o sinal negativo. E ele atinge o repouso. Professor, o que a questão quer? A questão quer que você agora calcule qual é a distância percorrida por esse motorista atento. Bom, podemos aqui utilizar a equação de Torricelli para calcular essa distância d1, uma vez que nós temos duas velocidades e uma aceleração. Professor, como ficaria essa equação de Torricelli? Olha só, temos então que v ao quadrado seria igual a v0 ao quadrado mais duas vezes a vezes a variação do espaço. Substituindo os valores, ficamos então com o nosso v é a velocidade final, que é o repouso. Concordo? Então ficamos com 0 ao quadrado. Seria igual a velocidade inicial é 14 metros por segundo. Para o motorista atento, ele começa a frear com 14 metros por segundo. 14 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vale menos 5 vezes o ΔS, que seria ali a variação do espaço sofrida por esse móvel, valendo D1. Ah, professor, ok, entendi. Então vai ficar 0, sendo igual a 14 ao quadrado, é 196, menos 10 D1. Temos então que 10 D1 seria igual a 196. Concluímos que a distância percorrida pelo motorista atento seria igual a 19,6 metros. Para o motorista desatento, nós temos a seguinte situação: o veículo também se encontra a uma velocidade inicial de 14 metros por segundo, com uma aceleração também de 1 metro por segundo ao quadrado. Só que quando eu comparo com o motorista atento, aqui o motorista passa 1 segundo a mais antes de começar a frear. Então você concorda comigo que a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular a velocidade com que ele começa a frear? Sim? Professor, como é que eu posso fazer isso? Olha só, você tem duas velocidades, você tem um tempo e você tem uma aceleração. Você pode usar aqui para descobrir essa velocidade a função horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Sim? Eu estou considerando só essa fase em que ele está acelerando. Perceba, qual é a velocidade final dele? É o que nós queremos descobrir. A velocidade inicial é 14 metros por segundo. A aceleração nesse momento é de 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo também é de 1 segundo. Concluímos então que essa velocidade com que ele começa a frear é uma velocidade igual a 15 metros por segundo. Ah, professor, então quer dizer que essa velocidade final vale 15 metros por segundo. Sim, essa velocidade com que ele começa a frear. Só que para atingir essa velocidade, qual foi a distância D1 percorrida por esse móvel? Ah, professor, podemos também utilizar a equação de Torricelli. Exato. Só nesse primeiro trecho, para calcular essa distância D1. Podemos então dizer o seguinte, ó.
Nessa situação, podemos dizer que a velocidade final ao quadrado seria igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final atingida pelo nosso objeto vale quanto? 15 metros por segundo. Ficamos então com 15 ao quadrado, sendo igual a velocidade inicial vale 14. 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração nesse trecho vale 1 metro por segundo ao quadrado, e a variação do espaço ΔS vale D1. Resolvendo, temos então que 225 seria igual a 196 mais 2 D1. 225 menos 196 dá 29. 29 seria igual a 2 D1. E a distância D1 percorrida pelo móvel vale 14,5 metros. Vamos analisar agora o segundo momento, em que ele atinge a velocidade de 15 metros por segundo, que é a velocidade com que ele começa a frear, com que desaceleração? 5 metros por segundo ao quadrado, e ele atinge, depois de um certo tempo, ou depois de percorrer uma certa distância D2, ele atinge o repouso. Pergunto, como é que eu poderia calcular essa distância percorrida durante o momento da desaceleração? Professor, também poderíamos aqui utilizar a equação de Torricelli. Ah, professor, é verdade, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final nesse momento é zero. Ele vai atingir o repouso. 0 ao quadrado seria igual a velocidade inicial, ele começa a frear com 15 metros por segundo. Ficamos então com 15 ao quadrado, mais 2 vezes a desaceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. O sinal negativo indica que se trata de uma frenagem. E o ΔS, a distância percorrida ali, vale D2. 0 seria igual a 225 menos 10 D2. Ou ainda que 10 D2 seria igual a 225. Concluímos então que D2 vale 22,5 metros. Assim, podemos concluir que a distância total percorrida por esse motorista desatento vale a somatória de D1 mais D2. Vocês concordam comigo? Podemos reescrever então, dizer que essa distância Dzão percorrida pelo motorista desatento, que equivale a toda essa distância aqui, que é a somatória de D1 mais D2, essa distância Dzão, ela vale quanto? Vamos analisar. Vale D1 mais D2, e isso seria igual a 14,5 mais 22,5. Totalizando uma distância Dzão igual a 37 metros. Mas o que é que a questão quer que você calcule? Ela quer que você encontre, vamos lembrar, qual é a diferença ou quanto a mais percorre o motorista desatento em comparação com o motorista atento. Olha só, encontramos que o motorista desatento ele percorre uma distância total, que eu chamei de Dzão, igual a quanto, professor? A 37 metros. Enquanto que o motorista atento percorre uma distância que eu chamei de D1, igual a 19,6 metros. Ah, professor, então a diferença que nós podemos fazer aqui, que eu vou chamar de D', seria igual a 37 metros menos 19,6 metros, dando uma diferença aí entre as distâncias percorridas igual a 17,4 metros. E como item correto, nós vamos marcar o item E,